Maravilha! Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o select, né, não do MySQL, né? Geralmente a gente sempre atribui, né? A gente fala select ou select do MySQL, né? Mas na verdade o select, né, ele é do nossa consulta, né? A nossa linguagem de consulta é SQL, né? Ou seja, não é algo do MySQL, né? Por mais que a gente goste de atribuir, né, mas não pertence ao MySQL, né? O MySQL é no seu banco de dados, né, a sua parte que gerencia o seu banco, né, a inteligência que faz isso. Por debaixo, né, ele vai estar executando SQL, né. Até então, nós aprendemos, né, a selecionar o valor de uma tabela clicando com o botão direito e ele já faz para nós aqui, né, selecione, né, no limite aqui, né, pré-determinado, esse limite está aqui, tá? Você pode trocar, se você quiser colocar um limite de 10, né? Ele vai limitar a 10. Mas é interessante também você saber executar o comando sem a interface gráfica. Por quê? Quando você estiver no PHP, você vai acabar executando esse comando, escrevendo, né, o select, né, no PHP, e você precisa saber o que você está fazendo, né? Bom, antes de eu executar, né, na tabela, eu queria te mostrar que o select ele tem alguns poderes, vamos dizer assim, né? Vamos ver? Então, ó, se eu falar aqui, ó, select de 1 mais 1, tá? Olha só que legal. Ele retorna 2, tá? Então, além dele fazer, né, o select, né, o selecionar, propriamente dito, ele faz algumas outras, vamos dizer, mágicas, assim. Ele tem alguns poderzinhos, né? Então, por que é importante você saber desses poderes, né? Para você saber que você pode explorar, né, bastante aqui, né, o seu select, né? Você pode vir aqui, tá? Colocar aqui um select de 2 mais 2, tá? E olha só que loucura. Eu consegui um select de 1 mais 1, uma vírgula, com outro select, somando também, né? Então eu posso ir brincando com isso aqui quantas vezes eu achar, né, interessante, né, de ficar fazendo. Se eu quiser melhorar este nome, né, não ficar dessa maneira, eu vou colocar aqui uma alias, né, que é o as, alias, soma 1. Vou vir aqui, uma alias, soma 2. E quando eu testar, eu tenho um resultado melhor na saída. Eu tenho a soma 1 e a soma 2. E o importante, né, de vermos isso, né, aqui é ver o quanto você pode, né, explorar só essa palavrinha select, né, que nós temos aqui. É bem interessante, né, ver o quanto o SQL, né, tirando o MySQL, né, porque a gente acaba atribuindo os dois, né, é poderoso, né. Além disso, eu queria te mostrar umas outras coisinhas aqui interessantes que estão aqui do lado, né? Repare que ele tem aqui, ó, um Form Editor, né? Quando eu clico, ó, bem aqui, ó. Então aqui, ó, Result Grid, então é o resultado, né? Form Editor, tá? Quando ele é a tabelinha normal, eu poderia sair editando esses valores aqui. Olha que maravilha, como se fosse um formulário, né? Isso aqui é bem interessante. Field Types, né? Ele mostra o tipo aqui, né? Ele é tá vendo? Ó, é um type big int, os caracteres de setagem foi um binário, né? O display size foi 3, a precisão foi 1, a escala é 0. É interessante no futuro você entender um pouquinho isso aqui, não agora, mas eu estou te mostrando para você ver o quanto mais que a Workbench pode te ajudar. Ele tem a Care Stats, né, que foi a parte de execução, né, estatística da Care, né, como ela foi executada. Você vê erro, total de linhas foram processadas, as index usadas. É bastante interessante isso aqui quando a gente precisa medir e metrificar a performance, né? E o que eu mais gosto, tá, é o plano de execução. Por enquanto, não tem muita coisa interessante aqui agora porque eu estou executando dois selects, né, fazendo uma soma. Então ele não vai mostrar. Mas conforme a carry, né, ela vai ficando mais robusta, né? Ou seja, você vai selecionando mais valores e vai juntando a tabela, né? Por isso que a gente usa um banco de dados de relacionamento. No caso, o MySQL aqui é um banco de dados relacional, né? Que a gente fala. As relações vão acontecendo. Então, o que seria relações, né? Seria uma forma de eu separar, entenda assim as coisas, né? Então, se eu falo de uma pessoa, eu quero ter, quando eu olhar para um dado de uma pessoa, eu quero olhar para o dado de uma pessoa. Não como o nosso cérebro interpreta. O nosso cérebro, ele é muito incrível, tá? É interessante você, como desenvolvedor, saber o quanto a gente consegue processar, né?
e numa velocidade incrível, tá? O que eu estou querendo dizer? Geralmente quando você olha para uma pessoa, você pode pensar um monte de coisa. Você já relacionou essa pessoa a um monte de coisa, tá? Pode ser característica física, você pode estar olhando e já pensando na casa da pessoa, olha que coisa maluca, né? Ou olhando para ela e pensando, meu Deus, onde foi que ela fez isso no cabelo? Ou onde ela comprou essa roupa? Ou, cara, eu quero ter esse videogame ali que meu amigo tem. Olha quanta relação você já vai fazendo só de olhar para uma pessoa, né? O nosso banco de dados, ele tem a mesma, digamos, capacidade, né, de armazenamento, resposta e processamento que a gente teria só de bater o olho também. Como uma pessoa faria, ele também vai conseguir fazer. Só que isso é muito determinado da forma que você pergunta para ele, da forma que os dados estão organizados, né? Então, é aí você, como desenvolvedor web, que já tem que começar a se preocupar, pois os maiores gargalos que você vai ter de performance no seu software geralmente não estão no código. Geralmente, tá? Não estou dizendo que não possa estar, mas geralmente é o último dos pontos que você olharia já de cara, porque geralmente os maiores gargalos estão no seu banco de dados, tá? Ou seja, você faz uma consulta que junta, né, muita coisa, então o banco ele vai começar a fazer o quê? Isso aqui que ele está falando, ó, carry block aqui, ó, e o hashtag de 1 é o identificador 1, né, dessa execução, e nenhuma tabela usada. Agora imagine ele ter que fazer isso quando eu começo a envolver a tabela, né? Então ele já tem que ter um plano de execução um pouco diferente. Vamos ver isso? Eu vou apagar aqui e vou falar para ele, ó, eu quero que você selecione tudo da tabela pessoa. Perfeito? Vamos executar aqui. Ah, isso aqui é interessante ter acontecido. Ó, eu vou copiar aqui a resposta, tá? Para você conseguir ver o erro. E ele está falando, nenhum banco de dados foi selecionado, né? Então o que é esse erro? É o seguinte, você tem que vir com o botão direito aqui, ó, e setar essa esquema como default, né, do seu select. Ou você colocaria ela aqui antecipadamente, né? .php, pessoa, certo? Eu gosto de deixar o default aqui porque eu não tenho que ficar com isso daqui, né? Eu acho melhor. Legal. Executei, né? Vamos ver aqui, ó. Form Editor, ó, ele já está deixando, ó, eu escrever porque é uma tabela. Então, eu posso vir aqui, ó, fazer isso, vou executar de novo, ó. Eu já inseri, né, como um formulário. Isso aqui é bem legal, caso você queira inserir rapidinho, assim como eu fiz, né. Os tipos, né, ID, nome, idade, o esquema, a tabela, os tipos, o character set que ela está utilizando, o quanto aqui de tamanho foi para displayar, a precisão e a escala, tá? O status dessa consulta e a execution plan. Então aqui, ó, você reparou que já mudou? Ele já está falando, ó, eu tive que fazer um scan full na tabela de pessoa, né? Aí você fala, scan full da tabela de pessoa? Ah, será que é por causa disso daqui? E se eu vier aqui, ó, e falar para ele pegar só o nome? Vamos ver? Olha lá, ele continua com a mesma coisa, certo? Então, geralmente, alguém vai falar para você assim, ah, coloca aqui, que é mais performático, né? Desta maneira, do que você fazer assim. Está certo, tá? Por mais que você olhe a execução aqui, o plan execution, tá? Que ele está falando que tem que fazer uma scan completa, o jeito melhor de se fazer é você dizer o que você quer. Perfeito? Por mais que o plano de execução aqui não esteja mostrando isso, tá? Porque para o banco aqui, para o MySQL, ele vai ter que fazer um scan full, mesmo se você fizer a da coluna. Mas o que você vai ajudar ele? No retorno. Lembra quando nós estávamos criando funções no PHP e no JavaScript, nós tínhamos o retorno, né? Então a saída para o banco vai ser muito melhor se você falar para ele, não precisa ficar trazendo tudo, porque eu não quero tudo. Às vezes você só quer um dado. Por mais que ele vai fazer esse scan que ele está falando, essa consulta inteira na tabela da pessoa, você não vai precisar ficar se preocupando, né? E no retorno, que seria a sua saída, né? Do resultado. Então você vê que o pouquinho, né, que brincamos aqui com a parte de select, já exploramos, né, bastante conteúdo, né? Já vimos o quanto é poderoso o MySQL Workbench aqui, para essa parte onde a gente consegue ver resultados, o formulário, tudo que está acontecendo, né? O plano de execução da nossa consulta, né? O que está sendo feito, ó,
Aqui, se eu pegar para você ver, essa é a execução por debaixo dos panos, tá? Do MySQL. Tá meio ruinzinho de ler no vídeo. Então, vamos contar com o suporte do Visual Studio Code aqui. Olha só. Então, ele é um JSON, ó. Select, ó. Quer coast que ele teve aqui, que é a parte de execuções dele, a tabela, né? Nome. O access type dele foi all. Examinou aqui uniu 1, filtrou 100 e aí vai, certo? Essas informações são muito interessantes às vezes para você olhar como está a performance da sua consulta, né? Às vezes sua tela está lenta e você quer determinar o que está acontecendo, executa a consulta aqui, né? Dá uma olhadinha, né? Aqui, ó, eu vou conseguir ver melhor, tá vendo? Vocês podem ir explorando, esse aqui é bem interessante, tá? Para você ver, né? Clica e volta aqui, tá? Você vai conseguir, ó, ir voltando, vendo, tá? Você pode ver a leitura, dado lido por joins, e aí vai, tá? Essa informação aqui ela é muito interessante para o quê? Para nós finalizarmos. Para o que eu acabei de falar, né? Às vezes seu PHP está lento, você quer descobrir o que está acontecendo, pega aquela consulta que está no seu PHP, cola aqui e dá uma estudada. Às vezes se você mexer em uma coisinha ali, vai melhorar, tá? Porque você vai ver, conforme a gente evolui nossos estudos, esse plano de execução ele vai aumentar, tá? Então ele vai falar, olha, chamei outra tabela, fiz isso, fiz aquilo, parari, parará, parará. Aí ele vai mostrar, olha, em tal lugar eu estou levando X tempo a mais, né? O peso da minha consulta está muito maior. Aí você vai falar, pô, será que eu consigo fazer alguma coisa? Sei lá, trocar a tela, não fazer desse jeito que eu estou fazendo, vou fazer de outra maneira, porque não tá bom isso aqui, eu não vou retornar isso aqui agora, vou retornar depois. Então, você começa a melhorar, né, o seu software com uma execução planejada aqui do MySQL Archivement, né? Você dá uma olhadinha e ele já te ajuda, né, a determinar o que está acontecendo. E para finalizar, né, aqui, vimos que eu posso, por este asterisco aqui, como eu posso fazer, né, um nome assim, vir aqui, ó, colocar um traço, olha só que loucura. Posso vir aqui, ó, lembra que nós fazíamos isso no PHP? Olha que coisa maluca. Tá vendo? Sim, a gente pode concatenar aqui também, se você tiver curioso, se eu posso fazer isso, sim, eu também posso, mas nós não vamos entrar nesse detalhe, né, de funções aqui direto no banco, né? E sim, eu queria te mostrar essa parte onde eu seleciono, né? E você pode reparar que é bem fácil de executar o select, né? E aí você deve estar se perguntando, por que a gente não falou dos inserts? Porque a gente acabou executando várias vezes, né? Toda vez que eu selecionei aqui, eu vim aqui e acabei inserindo, né, um valor durante o nosso módulo de MySQL. E o insert está bem aqui, ó, tá? Toda vez que a gente está executando ele de forma gráfica, nós podemos ver ele como SQL, né? Então eu posso vir aqui, ó, tirar isso, já aprendemos, né? Porque eu já deixei default. E ele sempre vai precisar do quê? Do nome da tabela, as colunas, né, do banco, nome e idade, e os valores que eu quero, né, para inserir, tá? Então você pode inserir diretamente aqui pelo Form Editor, vimos isso, né? Se eu quiser inserir mais um valor, eu passo para cá e insiro mais um valor. Ou eu posso pelo Insert. Por esse motivo a gente não passou por ele, tá? E para selecionar é basicamente isso daqui. É isso. Na próxima aula nós vamos continuar aqui falando algumas coisinhas sobre o SQL junto com o MySQL, algumas facilidades. Eu aguardo você na sequência e um grande abraço.